Salve, salve, rapaz! Estamos começando mais um Analytics Talks, o podcast aqui da Métricas Boas. E hoje vamos falar sobre transição de carreira. Se você está numa área totalmente diferente da área de digital, você quer entrar na área de Analytics, você quer entrar na área de marketing digital como um todo, e-commerce e afins, você vai aprender tudo isso aqui hoje. Logicamente, eu estou aqui com o meu co-host para deixar o podcast mais caro, como sempre, o CTO da Métricas Boas. Tudo tem tecnologia, fica mais caro. Luciano Fialho. Opa, deu um trabalho montar isso aqui, hein, galera? E aí? Passa aí já nos comentários como Valorizem. Valorize e já deixa aí o que vocês acharam aí, porque deu bastante trabalho. A gente montou de fato aquele primeiro podcast que a gente fez, gravando todo mundo junto. Foi uma versão beta, Um MVP. um MVP, e aí Podcast trouxemos essa enxuto. infraestrutura para poder trazer conteúdo direto para vocês, estilo Flow Podcast. A verdade é que quando a gente montou aqui, a gente ia acabar de ler o Startup Enxuta. Gravamos com Vamos fazer telefone, MVP. gravamos, Foda-se, vamos dar um jeito. Mas vamos falar aqui um pouquinho hoje de transição de carreira e para isso temos a honra de trazer os nossos integrantes do TMB. Não, eles não estão aqui para pontuar e trocar por voucher do iFood, como a gente tem na empresa. Eles estão aqui porque eles querem trocar uma ideia com a gente, tá? Então, para começar, seja bem-vindo, Manuzita. Oi, pessoal, tudo bem? Boa. E também aqui, senhor Guilherme. Oi pessoal, meu nome é Guilherme, sou head, estou como head no Prime e queria agradecer muito o convite. Eu ouvi mais ou menos 50 podcasts antes disso, ou seja, todos. E hoje estou aqui, espero contribuir um pouquinho aí com vocês. Boa. Guilherme é o maior fã do podcast Os Sócios. E ele só tá aqui porque ele quer ser o Bruno Perini de Analytics, tá? Só para deixar isso claro para todo mundo aqui, tá? Beleza, Pensa- cara, você é o Lorde do Analytics. Pensa num cara ciumento, é o Gustavo. Pois bem, galerinha, antes de mais nada, aquele recado de sempre, o nosso podcast está disponível no YouTube, no Spotify. Se você estiver ouvindo isso aqui no Spotify, não esquece que tem lá, ó, como dar 5 estrelinhas pra gente se você curtir. Manda também isso pro seu coleguinha, sua mãe, tia, papagaio, periquita, que você entende que quer fazer transição de carreira e tem dúvidas, a ideia é justamente aqui. É que a Manu e o Gui possam compartilhar com vocês a experiência deles de participar e entrar nessa área aqui que a gente está hoje. E se você está ouvindo também no YouTube, clica aqui, inscreva-se, ativa o sininho para receber tudo. Dá essa moral pra gente, como o Luciano falou, deu trabalho para um cacete. O mínimo é dar uma curtida e um comentário. E aproveitar que agora o podcast da Métricas Boas está com casa nova, nesse canal novo no YouTube que vocês estão vendo agora, o Analytics Talk. E a ideia é justamente aqui a gente postar só esse material, só essas conversas que a gente tem que são um pouco mais demoradas, beleza? Então a gente está de casa nova, então já aproveita e já se inscreve aí, já ativa o sininho que tem para ativar. Obrigado mais uma vez por estarem aqui. Eu sei que Manu com isso já pode tirar seu voucher do iFood. Um pouco tensa, mas... Tá tranquilo. Eu vou, cara, vocês são de áreas totalmente diferentes, assim, do que a área que a gente atua hoje, produto, analytics, marketing, afins. Acho que seria legal a gente começar aí, Gui, com você falando um pouquinho sobre a sua história e como é que você caiu aqui onde você tá hoje, como é que você chegou até aqui, nesse momento ser o head aí do nosso produto, do Métricas Boas Prime. Inclusive, se você não conhece, cai aqui na Sabia. descrição. Conta um pouquinho pra gente sua trajetória, pra gente aí trocando uma ideia sobre isso. Depois a Manu também já conta a dela, fala a sua formação, fala tudo aí, sua história, pra galera conhecer, pra entender que a pessoa pode vir de qualquer área e como que você fez isso pra galera já começar a captar e entender tudo isso daí. Então, eu até comentei com o Gustavo que se eu fosse contar toda a minha trajetória, acho que ia dar um podcast só para isso, né? Eu comecei trabalhando no atendimento, numa empresa de call center mesmo, mas comecei trabalhando numa empresa de cliente. O atendimento era para clientes, grandes contas. Foi uma bagagem muito legal, começar trabalhando, atendendo o diretor de telecomunicações de uma empresa, etc. E logo lá pintou uma vaga para trabalhar no planejamento lá da empresa. E beleza, vamos embora. Eu sempre, desde lá, né? Sempre não, mas desde lá, eu já tinha uma veia de procurar evoluir, de procurar novas oportunidades. E aí, beleza, fui fazer, vai ter prova de Excel. Eu lembro que os 7 ou 8 participantes do processo seletivo ficaram desesperados e tal. E a gente foi e eu não passei. Na verdade, ninguém passou nesse processo. Ninguém conseguiu acertar 7 de 10 questões de Excel. E aquilo ficou na minha cabeça. Falei, cara, por causa de um assunto, eu não vou dobrar o meu salário aqui agora. Qual o assunto mesmo?
Excel. Excel. Você que está ouvindo e assistindo aqui, quer dizer que Excel é algo muito importante para qualquer profissional de Analytics. Inclusive, a gente na Métricas Boas hoje tem uma pessoa que domina Excel. Inclusive, já deu aulas de Excel. Essa pessoa é o próprio Guilherme. Você, vai lá no Instagram, vai aonde é que você no LinkedIn. Comenta aqui e fala assim, Exatamente. Guilherme, pague o curso de Excel. Paga o curso de Excel. Ele sabe que é importante, Hashtag paga o curso. ele não dobrou o Hashtag salário paga o dele numa outra questão, porque não tinha domínio de Excel, ele agora domina e fala, foda-se, vou guardar para mim. Tá devendo. Sim. E aí, eu lembro até que eu falei para um amigo meu, aí tipo, ninguém passou e aí a vaga ia abrir de novo para outras pessoas. Eu indiquei um amigo, falei o que ia cair para ele e ele acertou 7 de 10, ele passou para a vaga do planejamento. Eu juro, isso é real. Ou seja, e eu ele tenho sabe como provar. Ou seja, você sabe ensinar, cabe só agora usar a Analytics House para isso, para todos os nossos membros do Prime, viu? Hashtag paga o curso. Sim, e aí no dia seguinte eu já fui lá, fiz matrícula num curso de pacote Office e tal. E aí eu comecei a fazer a apresentação dos meus supervisores, que eles faziam lá mensalmente, já comecei a me interessar. Tava indo bem e tal, tava gostando, mas pintou uma vaga na Oi, que era a empresa contratante, e eu fui para lá, para área de atendimento também. E aí, quando eu fui trabalhar na Oi, mexendo lá no Interativo, um dia eu vi uma vaga de BI, né? Aí eu olhei assim e falei, pô, não, é isso, já achei. Já domino o Excel, agora achei, eu vou é aplicar isso que para eu BI. quero. E aí, quando eu fui ver, cara, e entrei na área de BI, eu entrei, como quase todo mundo que começa, entra na parte de relatórios já prontos e tal. E aí cheguei lá, cara, era SQL, roda consulta, Excel já automatizado. VBA. Isso aí, VBA e tal. VBA não tinha tanto, era muito Excel e tal. Excel não, desculpa, era muito SQL. E... cara, tava gostando e tal, mas senti que ainda não era a minha praia. Eu não sou um cara de tecnologia, eu gosto muito mais de negócios e tal. E aí, beleza, falei, aprendi bastante coisa lá, tive alguns cases legais lá dentro que eu conto até hoje. Que eu até recomendo, assim, quando você pensa em analytics, às vezes a galera pensa em coisas assim, de outro mundo. E lá a gente entregava relatórios numa plataforma. E lá tinha quem baixou a plataforma, só que ninguém nunca tinha olhado para isso. E aí um dia eu falei, cara, esses relatórios aqui vêm da mesma fonte de dados, né? Por que eu vou esperar até o final do mês para entregar esse relatório que eu já extraí a base? Então, isso aí foi uma questão de organização. A outra foi de olhar quem estava baixando ou não. E, cara, de 30 relatórios, 15, ninguém baixava mais de um ano. E aí, quando eu cheguei, assim, pro meu gestor, ele, tipo... sabe, se eu falar isso pro seu gestor, um choque pra ele, porque eu acho que ele fica esperando que ele tivesse essa ideia de olhar lá, tá ligado? E é isso, a gente acabou com 15 relatórios da noite pro dia. Fazendo um paralelo, a gente é cobrado muito, a Manu trabalha no nosso time de consultoria, a gente é cobrado muito por criação de dashboard pelos clientes. Ah, eu quero um dashboard, dashboard. A gente, para todo cliente que a gente cria o dashboard, para quem a gente já criou, a gente instala o GA dentro do Data Studio. Então, para você que não sabia que era possível, é possível. Inclusive, dentro do curso Data Studio, lá do Prime, a gente ensina a instalar o Google Analytics dentro do Data Studio. Com isso, a gente consegue ter propriedades separadas para cada dashboard de cliente que a gente tem. E a gente consegue saber se o cliente está acessando ou não. Então, o cliente cobrou o dashboard. A gente fez o dashboard, teve o trabalho, fez isso aqui, cliente, agora você usa. Aí o cliente tem 2 meses que não acessa. Ou seja, para que serve o dashboard, né? Pede para ontem e depois não acessa. Isso Exato. acontece muito, assim. E aí depois, nessas 2 empresas que eu trabalhei, por um acaso elas foram transferidas para Minas, né? E aí, enquanto não transferia, ficava muito de tipo, não vou reconhecer, não vou dar uma oportunidade, porque a gente não sabe a vaga, se vai abrir. Aí eu me senti na obrigação de, cara, eu tinha acabado de me formar e tinha que procurar outros lugares. Aí pintou uma vaga para trabalhar numa empresa pequena e muita gente que está começando, às vezes se assusta em trabalhar em empresa pequena, acha que não vai ter crescimento, né? Em empresa pequena você faz muita coisa e você acaba aprendendo muito. E eu fui contratado para trabalhar nessa empresa de eventos de formatura. Tinham 120 funcionários, nem era uma empresa tão pequena, né? Eu considero uma empresa de médio porte. E eu fui para criar indicadores para todo mundo lá. Para todas as áreas, né? Ou e seja, para todas as pessoas. Recapitulando tudo, estava em atendimento, foi para BI e agora já estava numa parte ali de meio que consultor de métricas, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, quando a gente chegou lá, a principal dificuldade que eu senti é que não adiantava eu criar os indicadores. A galera não sabia analisar, eles falavam assim, pô, não, mas eu bati minha meta assim. Eu falei, tá, você já puxou quais são os casos, quais foram os ofensores?
E os caras não sabiam me dizer. E aí foi aí que pintou, cara, a gente vai ter que treinar todo mundo em Excel para eles clicarem lá na tabela dinâmica, para eles clicarem onde tem que clicar e abrirem quais são os ofensores dele. Tava muito bom, tava muito legal. Eu acho que eu fiz o meu trabalho bem feito, tanto que eu mostrando os números assim para os sócios da empresa, eles resolveram fechar a empresa, que eles viram que a conta não se fechava. Que do caralho, que merda. Exatamente isso, né? E aí vinha de duas empresas que foram transferidas para Minas, basicamente, e uma outra que resolveu fechar. Deixa eu te fazer uma pergunta, Claro. Manu, nessa sua história aí, Manu, também se quiser dar o ponto dela. Você teve 2 passagens por empresas, atendimento, depois você foi BI, depois você meio que estava consultor de métricas ali e a empresa fechou. O que você entendeu que foi essa passagem para você? Sacou? Tipo, você estava em atendimento e você viu que você queria fazer BI ali, você teve essa ideia e tal, a história do Manu é um pouquinho diferente. Você teve essa ideia e falou, pô, é isso que eu quero ir pra BI, não quero tanta parte técnica, quero fazer negócio, mas o que você entendeu que foi o pulo, assim, que ligou na tua cabeça essa vontade de fazer isso? E o que você entendeu que você, Guilherme, tinha que estudar, tinha que desenvolver para poder ser apto a este cargo? O primeiro, acho que não adianta a gente ficar falando muito sobre alguns pontos se você não tiver interesse, se você não gostar, né? Isso aí eu acho que já vai a primeira dica. Esse final de semana a gente mandou um e-mail marketing, uma newsletter no sábado, e segunda-feira de manhã, eu, Gustavo e a Dani da minha equipe, a gente abriu, a primeira coisa que a gente fez foi lá, a taxa de abertura, a taxa de clique, qual foi dos 4 links que tinham, qual foi o mais clicado. Então, é uma coisa que a gente se interessa, é uma coisa que a gente gosta. Então, eu já gostava disso. Então, isso eu acho que foi uma chave, né? Uma outra coisa é que eu gosto de negócios mesmo, assim, eu gosto de estudar sobre isso, de ver case de empresas e tal, que é uma outra dica que eu tenho, assim, tipo, você tem que entender de negócios para você poder ter o pulo do gato, assim, pensar diferente das pessoas. O mais importante para mim e você entender que é venda, né? Tudo tem que terminar em venda. Então, isso também ficou muito fixo na minha cabeça. E aí, cara, acho que esses eram os diferenciais, assim, pensar enquanto negócio, pensar enquanto vendas e eu gostar mesmo dessas coisas, desse assunto. E aí, depois que você atuou nessa empresa, você veio pro Prime, praticamente isso? Não, ainda... Mais coisas. Isso, depois que eu saí, eu fui para uma empresa tava fazendo um trabalho legal lá em formatura, aí o sócio me indicou para uma outra empresa, que eu fui ser PO lá. Ou seja, você estava em atendimento, só para recapitular, para Isso ficar aí. claro para todo mundo. O podcast é sobre transição de carreira e a gente tem aí que... foi para BI, depois foi meio que atuar como consultor de métricas ali, depois foi trabalhar com vendas. É isso? Sim. Beleza. E aí eu fui como PO e era PO de um e-commerce, né? Então, é mais uma coisa, né? Além de PO, além de produto, era para um e-commerce, então a gente lançava, alterava alguma coisa. E é super curioso lá olhar a taxa de abertura, a taxa de abertura não, o quanto uma alteração que a gente fazia na página podia mexer na quantidade de cliques ou não naquele banner e nas outras coisas. Então, depois disso, fui trabalhar com produtos, gosto muito. Até tipo, se você trabalha com Analytics, eu trabalho com produto e Analytics, então que sou Head do Prime. Então, é isso. Aí depois de trabalhar lá como produto é que eu vim trabalhar para cá, que eu vim para cá. Isso. Boa. Pequena história, né? Do Guilherme ali. Eu resumi. Mas é importante entender porque justamente a história do Guilherme, né, é muito diferente da história do Manu. E aí é legal entender porque transição de carreira é isso, brother. É a gente entender que existem vários cenários, várias possibilidades e como cada um mapeia essa sua jornada. Por exemplo, Manu, ela tá aqui com a gente, trabalha na parte de consultoria. E Manu, por exemplo, odiava número, né, Manu? Pois é. Desde que eu fui fazer vestibular, eu falei que sou de humanas, vou trabalhar com história, português, essas coisas, odeio matemática. Entrei na faculdade de Relações Internacionais achando que eu ia virar diplomata, doce ilusão. No primeiro período já mudei de ideia. E adorei o curso de Relações Internacionais, mas não me interessei por nenhuma área de atuação, né? Também me formei em 2015, pior cenário possível para trabalhar no Rio de Janeiro com algo relacionado a relações internacionais. Nesse meio tempo, eu trabalhei um período
em creche para poder pagar a faculdade e tudo mais. Conheci a mãe de uma aluna que me chamou para trabalhar e eu fui trabalhar numa empresa de importação e exportação com ferragens para móveis, algo assim bem fora de tudo que eu já tinha Você atuava feito. com o que lá? Eu trabalhava com a gestão dos pedidos. Então, Legal. eu trabalhava num relacionamento um pouco com o galpão, né, o depósito dos produtos, gerenciamento com Não frete. deixou de seguir as relações, É. né? Tudo. A empresa fechou em 2016. Eu fui indicada para trabalhar numa empresa de brindes corporativos, também bem diferente de tudo que eu já tinha feito. Eu também trabalhava com essa parte de orçamento, Legal. de relacionamento entre os Já tinha número representantes aí. e os fornecedores. Pois é, mas era algo mais de relacionamento e ainda menos tá no de relacionamento número. ali, pô. Assim como no caso do Gui, foi meio que acontecendo naturalmente e organicamente. Sim. Foi entrando no meio do caminho os números, né? Sim, pois é. Era algo assim que eu tinha bem Foi se pavor, desenvolvendo. e aí eu fui meio que obrigada a ter contato, né, pelas circunstâncias aí da vida. Enquanto eu trabalhava nessa empresa, eu decidi fazer uma pós-graduação em administração, porque relações internacionais realmente não me via trabalhando na área e achava que eu precisava expandir um pouco. E nessa pós-graduação, eu me apaixonei pelo marketing. Na verdade, eu descobri que eu sempre quis trabalhar com comunicação, Legal. tanto que mesmo em relações internacionais, a minha monografia foi sobre discurso, então eu sempre fui uma pessoa que falei muito e gostei muito disso. E me apaixonei pelo marketing e comecei a trabalhar com marketing num shopping center. Então eu trabalhava na administração de um shopping center com a parte de eventos. Ou seja, você fez Relações Internacionais, fez RI. Aí você, cara, foi trabalhar na creche para pagar a faculdade. Lá você conheceu a mãe de uma aluna que te chamou para trabalhar numa empresa de ferragens. De ferragens Que pra você móveis. fazia um relacionamento ali e tudo mais, mas uma questão possivelmente de área comercial, talvez ali, É, uma né? gestão, assim, Uma entre gestão os setores. disso. Dali, você foi trabalhar numa outra empresa, De fazendo brindes. de brinde, fazendo orçamento e tal. Eu acho que um bom caminho pra você que tá aí é trabalhar com alguma coisa de brinde de formatura, porque o Gui também, né? Tava na área de brinde de formatura e tal, então parece que esse é o cenário. No meio do caminho, encontra uma empresa de brinde pra você participar. e Eventos depois, é... Aí você participou de uma empresa de brinde, e depois de participar dessa empresa de brinde, você foi atuar no marketing do shopping. Isso, eu Então, fiquei só um pra gente tempo entender. desempregada, né? E aí um amigo meu da pós me indicou para essa vaga para trabalhar no marketing do shopping, e era essencialmente trabalhar com eventos, Bom. né? Então, aqueles eventos que a gente sempre sabe, eventos infantis, show, essas coisas assim. No meio do caminho, não estava programado para eu trabalhar com essa área, mas caiu no meu colo um pouco da parte de gestão de digital, de shopping, mas eu Aí não falou, tinha fudeu, né? nenhum conhecimento, assim. Eu sou uma pessoa meio dinossaurona, assim, para essas tecnologias de Instagram, TikTok, não sou muito adepta. E caiu no meu colo e eu não tinha nenhuma experiência. E foi, assim, um contato bem ruim, porque como eu não tinha nenhum tipo de conhecimento, eu não sabia executar o trabalho, porque a empresa não me proporcionou isso, eu também não era uma área que eu me interessava tanto, então eu fiquei mais focada com a parte de gestão de eventos que eu gostava mais. Mas aí chegou a pandemia e a parte de eventos do shopping, né? Como todos sabem, morreu, porque a gente não podia mais fazer. E aí tu falou, vou estudar. Não, e aí eu fiquei desempregada. Dia 1º de abril. Parece pegadinha, mas não é. Imagina o cara vindo contar. Pois é, não, eu recebi essa ligação, eu fiquei, é verdade ou é brincadeira? Certo, que pegadinha escrota, né? É. Puta merda, se fosse. Pois é, aí eu fiquei desempregada nesse meio tempo e uma amiga minha me chamou para fazer um curso de mídias sociais. Eu fiz esse curso, gostei bastante e me empolguei e fui fazer o curso de Google Marketing, no qual eu conheci o querido Gustavo. Até O Gustavo então, me deu aula. Naquele momento ela se apaixonou por Analytics e aqui está. Aqueles gritos tipo, não faça isso, são contagiantes. Assustou, né? Eu conheci o Gustavo, gostei bastante assim da área, gostei mais dessa parte de Google do que da parte de gestão de redes sociais, realmente sou mais Cabe ao professor, meio né? dinossaurona assim. E aí o Gustavo me chamou para fazer uma entrevista, eu entrei na MB no final de 2020, cá estou eu agora fazendo parte lá do time Olha de aí. consultoria. A salva de palmas para a ex-aluna. Porra, ex-aluno, Tá aqui ex-aluno, dentro ex-aluno. agora. Só Guilherme também é ex-aluno. Com certeza. Só para deixar Exatamente. claro aí, viu? Você que é assinante Sabe do uma parada que eu Prime, fiquei curioso, você pode assim? trabalhar com a gente. O que te fez perceber que você não queria, lá na faculdade ainda,
sabe? Lá quando você tava fazendo RI, o que te fez? Cara, porque eu passei por esse processo também, porque eu comecei... Eu quero que você fale o que você fez na faculdade. Primeira faculdade que eu fiz, Por favor. foi Educação Física. Eu era atleta universitário No e tipo, primeira coisa da faculdade, que foi, vamos fazer atletismo, 100 metros rasos no céu. Eu falei, essa porra não é pra mim. não, Foi, não, tenho certeza que eu, foi tipo, eu ali. fiquei curioso porque, tipo assim, pra mim, principalmente quando eu fui fazer faculdade de tecnologia, que nenhuma das duas eu me formei, inclusive, o que me decepcionou foi, tipo, sentir que os professores não estavam me passando o que de fato acontecia no mercado de trabalho, assim. E aí eu fiquei muito desiludido com isso. E aí eu acabei, tipo, sem levantar jabá nem nada, mas assim, eu acabei entendendo, tipo, com outros cursos mais técnicos, de pessoas que estavam no mercado, que faziam, sabe, eu entender mais como funcionava o dia a dia. Aí, tipo, pros dois, assim, tipo, o que você, principalmente você que você falou que você largou, né, a RI, tipo, o que te fez perceber isso? Tipo, cara, a RI não é pra mim e essa faculdade, tipo, não tá fazendo sentido ali, né? Chegou a se formar, fez depois Sim. uma Você pós, chegou a né? se formar. Me formei em RI e o meu namorado, ele fez faculdade junto comigo e ele fala que a RI é uma faculdade pirâmide, porque aqui no Brasil a gente não tem muita vaga de emprego, então ele fala que é uma faculdade para formar professor de RI, que é pra... Ele fala que é um esquema meio de pirâmide. Eu gostei muito do curso, assim, mas realmente não queria trabalhar com comércio exterior justamente por achar, nossa, muita economia, muito número, não é pra mim. E me descobri no marketing. Mas, assim, eu sempre falei que eu não ia trabalhar com números porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de falar, gostei de escrever, de contar histórias e tal. E quando a gente tá na escola, né, a gente não tem essa visão de que é possível você ler e contar histórias através dos números, né? Então é muito, muito separado. São dois universos completamente diferentes, humanas e exatas. É porque não te ensinam o porquê da matemática, Exato. te ensinam a fazer equação de segundo grau. Eu sempre já falei isso, quem ouve o podcast há mais tempo já viu isso em outros lugares. No livro que eu tô escrevendo, eu tô falando isso. Eu sempre fui uma criança chata pra caralho. Então, por exemplo, aula de inglês na 3ª série. Eu chegava pro professor e falava assim, por que eu tenho que aprender inglês se eu falo português? A mulher ficava puta, ela não chegava pra mim e falava assim, porque tu vai crescer, filho da puta, e tudo que tu vai falar vai ter inglês nessa merda, e se tu aprender agora, tu vai ficar desempregado e tá fudido? Então senta essa porra dessa bunda rachada, lógico que não desse jeito que era criança, mas senta essa bunda rachada e estuda. Não, eu não estudava, eu braço cruzado, caderno fechado, livro fechado, chamava meus pais na escola pra falar, pô, o moleque não quer estudar inglês, eu falava, mas não sei porquê. Aí, moleque, 3ª série, sei lá, 7 anos, eu falava, perda de tempo. Então eu sempre fui uma criança chata pra caralho. E eu tive um professor no ensino fundamental que ele nos ensinava matemática seguinte: Joãozinho comprou uma maçã e mordeu a maçã. Joãozinho depois distribuiu a maçã entre mais 3 colegas. Joãozinho veio do hortifruti com um saco de 7 maçãs. Quantas mordidas dariam pra cada colega? Pô, vai se fuder o Joãozinho e a maçã dele. Né? Tipo, vai se fuder o Joãozinho e a maçã dele. Ele ajudava a gente em outras explicações. Então ele trazia coisas do nosso cotidiano, sacou? Ele trazia coisas da nossa ideia, do nosso dia a dia. Então, porra, sei lá, 6ª série, 5ª série, Pokémon tava no auge, meu irmão. Aí ele falava o seguinte, ó, até hoje saíram X episódios de Pokémon. E o Ash Ketchum da cidade de Pallet tem X Pokémons. Baseado nos episódios que saíram, na quantidade de Pokémons, quantos episódios faltam pro Ash ter 100 Pokémons? Pô, isso é do caralho! Eu tô fazendo conta, a regra de 3 fudida ali, outras contas por trás, pra chegar na parada que não vai me dar nada no final das contas, mas é uma curiosidade em cima de algo que eu vivencio. Sacou? Tipo, ele fazia a mesma coisa com Dragon Ball, sacou? O Goku, quantos socos na cara o Goku tem que levar até ele passar de Super Saiyajin e fazer 1, 2, 3, sacou? Porque ele sofre quando tá fudido fazer uma porra dessa. Então ele trazia coisas do cotidiano das crianças ali pra explicar matemática. E aí, em cima disso, você sabia por que você tava fazendo isso. Você aprendia a regra, mas você sabia por que você tava fazendo. O maior problema da matemática hoje ensinado na escola é isso. Você tem que fazer equação de segundo grau. Pra passar no Enem. Pra conseguir a faculdade. E fora que a gente, em nenhum momento, é acostumado a mostrar os dados em qualquer cenário, sabe? Então, assim, você não mostra dados pra nada. Então a galera meio que não... É muito excluído. Eu acho que o maior problema é esse. É muito excluído. Tipo, ou você... você analisa número ou você se comunica, odeia. Trabalha com essa história com do outras professor paradas. Gustavo, a hashtag fica a dica para quem gera conteúdo, né? Porque criar o conteúdo sem contextualizar não adianta. E aí, até voltando assim um pouco do que eu falei lá no começo, tem que contextualizar para venda, assim, uma coisa que a galera sempre esquece. Tudo que você tá fazendo, ele tem que vender. Eu até ouvi outro dia o Bruno Perini falando... Olha aí! Não ajuda, cara. Eu
Não tinha como ele não Ele Ele citar. ficou até Cara, tímido pra é. falar no Eu começo. até esqueci o que eu ia falar. Não, lembrei. Ele falando num podcast, não, mas isso é importante pra caramba pra quem gera conteúdo, que ele falou que muita gente boa que ele acompanhava na época dele parou de produzir conteúdo porque o cara ficou fazendo conteúdo e não vendeu. Então é difícil você explicar em casa pra sua esposa, pros seus pais que você tá fazendo conteúdo, mas não tá colocando pra vender. Então contextualizar e saber que tudo no final é pra vender, eu acho que são duas coisas que a galera esquece muito e fica a dica do professor do Gustavo aí Então, que contextualizava. Por favor, a gente vai fazer esse corte. E você que tá assistindo, ouvindo, ajude a chegar no Perini. Cara, por Ajude o favor, Gui a ser notado. quem tiver assistindo Ele já isso tem aqui, balde vai de lá. pipoca dos sócios, Isso. ele já tem casaco, até mesmo porque a gente tem a relação com o Grupo Primo, já gravamos com o Juvenal, já Se gravamos o com Bruno Monk Perini Stocks. vir aqui, ele vai surtar. E Não. vai participar Tem com que subir certeza uma do podcast. hashtag. Hashtag. O bom de ser head do Prime é que Gabriel, Filipão, corta essa Bom demais. Mas, galera, em cima da história de vocês, tem várias skills que vocês foram falando, skills diferentes, mas que profissional de analytics tem que ter. A gente já gravou um podcast, então você que está assistindo ou ouvindo a gente aqui, vale resgatar. Se está no YouTube, está aparecendo no card aqui em cima, se está no Spotify, desce. Que a gente gravou, eu e Mafê, até gravamos um podcast falando sobre hard e soft skills para o profissional de analytics. E lá a gente menciona uma porrada. Muito bom o podcast. E vocês, falando aqui, me resgatou algumas coisas do que a gente foi falando lá, né? Então, pô, Manu falou uma parada, ninguém me explica que eu posso contar a história com números. Meu irmão, se você trabalha com analytics e não conta a história com números na hora de apresentar, você tá ferrado. Porque, de novo, você não vai explicar o porquê que tá me mostrando aquele dado? É a mesma coisa que a gente falou em relação à matemática. Simplesmente eu falar pra você que a taxa de conversão caiu 2%, e você não falar por que você tá me mostrando isso, por que isso é relevante, o que isso quer dizer, não adiantou de porra nenhuma. Isso é uma habilidade que o Manu falou de relações ali, de se falar. E você, outra habilidade que foi a habilidade de negócios, de entender os números por trás. Eu não tô vendendo nada aqui, tá? Pelo amor de Deus, a galera falar, mas... Não, se quiser comprar, pode comprar. Não, pode comprar o Prime, fica à vontade. Todo conteúdo tem que vender, né? Então esse podcast é pra gerar assinante, tá? Mas de qualquer maneira, em cima das habilidades que vocês falaram, da maneira da carreira de vocês e tal, a pergunta que eu faço é como é que vocês desenvolveram habilidades que ajudaram vocês a traçar esse rumo? Porque, assim, é muito normal, né, a gente ter a área de analytics com diversas frentes. Então, pô, a gente já falou em outros casos também aqui sobre a diferença de BI, Big Data, Data Science, Analytics, são todas, entre aspas, assim, áreas irmãs, mas cada uma tem frentes diferentes, né? E tem várias skills diferentes. A verdade, no final das contas, é que tem pessoas igual Manu, que vai ser especialista em Analytics para uma área de negócio, pessoas igual o Luciano, que vai ser especialista em Analytics para uma área mais técnica, e pessoas igual o Gui, que vão usar o skill de Analytics em cima do seu dia a dia de produto. Mas querendo ou não, meu irmão, a gente vai ter isso o tempo todo. Então, queria fazer a pergunta para vocês, como é que vocês acreditam, ou como é que vocês, entendendo a passagem de vocês começaram a desenvolver essas habilidades ali no dia a dia que fizeram vocês, nesse rumo, chegar até aqui? Porque saiu recentemente, né, a lista de profissões para esse ano 2022 no LinkedIn, e tem uma porrada de profissão lá dentro. Tem recrutador para a área de tecnologia, tem Data Science, tem tráfego pago, mas todas as profissões, 25 profissões que o LinkedIn listou, em todas você precisa saber de métricas e analytics. Nenhuma delas você não tem como saber. Até na porra da parte de recrutamento. Porque você tem a parte de people analytics ali. Você tem que saber quantas pessoas você tem que entrevistar para converter, quanto tempo tem que durar. Então, Acho que a mudança que o mercado vai perceber daqui por um tempo é que acabou, cara. Tipo, não não tem tem mais espaço. não tem mais espaço pra quem não sabe mensurar aquilo que tá, sabe? Acabou aquela É o mínimo, torneira né? aberta de dinheiro, sabe? Aquela torneira aberta de dinheiro que joga tráfego direto para um local e só traz gente. Agora você precisa saber trabalhar aquela base, construir uma comunidade, entender o comportamento do usuário. Então, assim, acho que complementando essa pergunta, eu queria entender, tipo, um cara que, tipo, hoje é office boy, o cara quer trampar, sabe? Quais são as rotinas que esse cara tem que criar, sabe? Se vocês puderem em cima trazer das um habilidades que vocês desenvolveram, Exatamente. como vocês desenvolveram isso. Quer começar, mano? Não, uma coisa que eu acho que eu sempre tive, mas que o Gustavo, como professor, sempre deixou muito claro, é que você precisa ser uma pessoa curiosa, assim, e proativa, né? Porque não adianta você esperar que as coisas caiam no seu colo, que de uma fórmula mágica ali vai acontecer. Então, eu fui chamada para entrevista para MB justamente por isso, né? O Gustavo falou, você é a pessoa mais proativa da sala porque você se interessa. Então, eu acho que isso não só para a área de analytics, para
para, né, profissões como um todo, mas você precisa ser uma pessoa interessada, você precisa saber buscar soluções dentro daquilo que você trabalha e entender melhor as ferramentas, os clientes e o cenário no qual você está inserido. Então, acho que ser curioso é uma das principais habilidades, tanto para você como profissional, quanto para você que está começando. Então, que cursos que eu posso fazer, assim, e não só cursos pagos, né? Tem muito material gratuito na internet, o próprio podcast, os vídeos do YouTube, o Instagram, tanto do Gustavo quanto do Luciano, estão sempre ali mostrando conteúdo. Então, se você quer trabalhar nessa área ou em qualquer outra área, assim, busque profissionais que já estão inseridos e que produzem conteúdo, né? Eu acho que isso é muito importante, você ser uma pessoa proativa e curiosa na sua carreira, né? Assim, como profissional. Sim, até aproveitando o gancho da Manu, a gente tem 10 aulas gratuitas sobre Web Analytics, que vai estar no link aqui do podcast, para você começar, né? Porque o que ela falou, assim, tem muito conteúdo grátis, apesar de ter um Prime que está tudo organizado lá para você aprender, mas tem muito conteúdo grátis. E você pode testar, sim, se você gosta, se você não gosta, começando por esses conteúdos grátis. Acho que, como ela falou, assim, você tem que ser curioso, assim, você tem que gostar um pouquinho disso para você crescer, né? Como eu falei, acho que a principal coisa para você começar é você olhar os números das coisas que você já tem disponível. Então, assim, você não precisa... O Google Analytics, ele tem a demo account lá dele, mas, cara, calma, não precisa nem ir lá. Se sua empresa gera conteúdo no YouTube, cara, você já parou para olhar o YouTube Analytics? A gente teve uma sacada muito legal aqui sobre persona, olhando no YouTube quem são as pessoas, o que o nosso público estava assistindo além do nosso vídeo. Então, tá lá, estava pronto. Outra coisa, tipo, se você trabalha, você é infoprodutor, trabalha com Hotmart, o Hotmart criou outro dia, ou colocou lá novo, né, o Hotmart Analytics, né, para você olhar. E a gente estava numa reunião compartilhando tela, aí o pessoal da minha equipe já falou, caraca, Hotmart Analytics, não sei o que, abre aí. É muito legal isso, a galera já entendeu e está sempre olhando os números, eles gostam também. Então, acho que a primeira dica é você tentar, reforçando o que a Manu falou, você olhar os conteúdos gratuitos. E a segunda é você fuxicar o que você já tem. Se você tem um CRM, cara, deve ter alguma coisa sobre Analytics no seu CRM. Se você fez uma pesquisa, olha a sua pesquisa, porque muita gente faz pesquisa e não olha, não trabalha em cima, não cria um plano de ação em cima da pesquisa. Então, faça essas coisas e olhe os dados que você já tem pronto. Isso vai ajudar muito. É isso. Pô, em cima do que vocês falaram, eu gosto de dividir, acho que de 3 formas, né? Primeiro, uma coisa que o Luciano Fialho fala muito é que não adianta a gente analisar dados, medir informações se você não tem confiança. E aí, mais uma vez, Analytics é para desenvolvedor? Cara, a gente já teve um podcast que a gente falou sobre isso. Tá aparecendo no cardzinho do YouTube para você aqui, ou desce o feed aqui também para você ver, que tava o Fio, a Mafê e o Luciano falando sobre isso. Existe área técnica e é importante que as pessoas entendam o básico sobre isso. Eu bato muito na tecla e a gente sabe. Eu tenho que entender como aquele dado é coletado, como a informação chega. Então, a primeira parte aí, para você que está querendo fazer transição, querendo entender aqui, cara, é o básico de tecnologia. Não estamos falando para você ser desenvolvedor. Se você gostar e quiser, segue a carreira. Mas se você não gostar, não quiser, você no mínimo tem que entender como esse dado chegou até aqui. Por quê? Porque essa forma de entendimento de como o dado chegou até aquele local é que vai te ajudar a entender se aquilo está funcionando ou não está funcionando. Exatamente. Tem um ponto, principalmente pensando na galera que trabalha com marketing, que a galera esquece que no final das contas é tudo tecnologia. É marketing digital. Exatamente. Então, assim, tudo no final das contas é tecnologia. Então, você tem um cara que trabalha com marketing e ele não sabe, poxa, um e-commerce, ele é carregado no navegador, o navegador é isso daqui, um banco de dados é isso daqui, sabe, são coisas básicas que não precisa de você fazer uma faculdade. Não precisa ser especialista. Não precisa ser especialista, mas você precisa ter essa skill de entender. Até porque o principal problema que eu pego, né, particularmente, da galera que trabalha com marketing e time de tecnologia ali, meio que um demandando do outro, é que o programador consegue enganar a pessoa que trabalha com marketing muito fácil. Principalmente com prazo. Sabe? Quem nunca passou por uma história dessa, de um programador, não, isso aqui vai durar 3 meses e vai custar, sabe, então, tanto, sabe? É foda. Isso que você falou me conecta à segunda parte do que eu falar sobre a divisão que eu entendo. Só fazendo um adendo sobre o que o Gustavo falou, da pesquisa do LinkedIn, a primeira
carreira mais disputada nesse momento é para recrutador que tenha experiência com tecnologia. Então, na hora de contratar, ele tem que saber quais são as tecnologias Exatamente. que ele está querendo contratar. Então, assim, até uma pessoa que foi totalmente de humanas ali, de RH e tal, que não quer trabalhar com tecnologia, ela tem que entender um pouco, porque Básico, hoje é o cara. que mais demanda no mercado básico. dela, é tecnologia. Então, ela tem que... É onde está o buraco no mercado, é em tecnologia. Quantas pessoas que estão ouvindo a gente aqui já foram recrutadas ou recrutaram alguém e entenderam? Uns amigos meus, eu fiz escola técnica de eletrônica e eu fui uma merda, eu fui péssimo, passei e tal, mas foi uma merda. O que eu gostava da parte ali era só criar as plaquinhas, soldar, mas o resto de conta eu tive física aplicada 3, porra, tá maluco. Mas os meus amigos falavam justamente isso, falavam assim, cara, o filho da puta do Gustavo vai pra entrevista comigo, eu tenho a nota muito mais alta que a dele, mas ele passa no processo e eu não. Por quê? Vamos ser honestos, quem tá recrutando não necessariamente sabe o que tá sobre contratando. eletrônica, só que eu sou um cara que sempre soube falar muito bem, sou um cara simpático, sou um cara que sabe trocar, acaba que na conversa eu ganhava, É. mas não necessariamente eu aplicava. Eu tive a sorte desse processo ter sido na Americanas e no final não trabalhar porra nenhuma com eletrônica. Me salvou e me fez chegar até aqui. E a grande defasagem hoje do mercado de tecnologia ocorre porque assim, você tem hoje uma demanda de profissionais de tecnologia absurda. Aí o cara que contrata não sabe sobre tecnologia. Aí ele contrata uma pessoa que não Isso. necessariamente tem a skill que ele precisa Exato. para aquele trabalho. Aí o que acontece? O cara chega, trabalha e aí começa essa Exato. troca de funcionário entre Mas um isso- jogo das cadeiras. Isso não é só em tecnologia, é isso que ia chegar, isso também é na nossa área Sim, aqui. com certeza. Porque o que eu mais vejo é profissional que saiba de analytics, profissional que saiba de data studio. Aí o cara malandramente foi lá, fez uma prova, certificação do Google Analytics, pegou o certificado e chega já com o certificado. Meu recrutador olha e fala assim, pô, tá maluco? A Manu certificada Google Analytics, tá? Mal sabe que tem instituição por aí vendendo maratona de certificação, onde traz os alunos todos para a sala de aula e vai falando, não, essa aqui é a resposta 2, essa aqui é... Porra! Ou seja, no final das contas, o filho da puta não fez. A gente já cansou aqui na Métricas Boss de chegar até a gente, pessoas participando de processo seletivo, certificado Google Analytics. Mas quando a gente dá a nossa provinha, que é muito mais sobre o entendimento da ferramenta e como o dado é coletado e o que você faz com isso, a pessoa não passa. É o caso da gente contratando até para o nosso time de Exatamente, tecnologia. exatamente. A gente pega programadores formados, o Phil, que vai estar escutando aí, sabe? Ele pode até dar o feedback nos comentários aí depois. Mas, tipo, a gente cansou de chegar com pessoas que, porra, certificação Oracle, certificação, porra, da puta que pariu, e o cara chegar para fazer um teste simples, sabe? E não conseguir executar. Exato. É bem isso mesmo. E acontece em todas as áreas, Só retomando o que o Luciano tinha dito e o que o Gustavo também introduziu dessa questão da dificuldade, da necessidade dos profissionais entenderem um pouco de tecnologia, eu acho que o que acontece é muito que eu falei da escola, tipo, é muito na cabeça das pessoas e até um pouco do mercado, isso é muito separado, né? Então, Exato. ou você é da tecnologia, Ou você e aí o pessoal do marketing tem pavor, assim, eu quando entrei odeia, rola treta na direto. MB tinha pavor de olhar uma linha de código e tal, e eu acho que o que é interessante de um movimento do mercado, e até muito que o pessoal do Prime faz agora, em hora de fazer o jabá aqui, é uma linguagem simples, né? Porque os cursos e as pessoas de tecnologia que trabalham com pessoas de marketing, elas precisam passar de uma forma que a gente entenda, né? Que a gente que não Exato. tem né, esse background aí tecnológico, que a gente entenda. Então, acho que isso é bem importante e as pessoas de marketing, né, assim como eu, que era totalmente de humanas, precisam estar abertas. Eu acho que é isso. Tipo, você tem que... Tá, peraí, é um bicho de 7 cabeças, deixa eu me acalmar e entender. Não, Sim. não é um bicho de 7 cabeças. Eu começo aqui, são partes e você vai entendendo e vai se inteirando um pouco. Você não precisa ser especialista, né? Eu nunca vou ser especialista em tecnologia porque não é a minha praia, mas você precisa primeiro se interessar em aprender o mínimo para o seu trabalho e também tentar consumir conteúdo de pessoas que falem a sua linguagem, né? Que falem com você, porque às vezes eu acho que é um pouco restrito. Não, eu só falo com dev, porque Sim. aqui é uma linguagem técnica. E esse rolê, tipo, total mérito do Gustavo, porque aconteceu, tipo, em algum momento da MB, talvez até antes, quando a gente começou a trabalhar ele junto, deu uma né? moral, mas não conseguiu sustentar um minuto. Não, até antes, por você mesmo. Tipo, Luciano, me explica isso daqui pra eu isso nunca que mais ia ter chegar. que te encher o saco sobre isso. E aí, isso foi despertando em mim, enquanto a gente tava lá na agência, cara,
eu preciso me comunicar com o time de marketing de uma maneira diferente, sabe? Eu preciso trazer, eu comecei a pensar, cara, eu vou fazer uma analogia com futebol para poder explicar ao Gustavo como funciona determinada coisa. Então, assim, hoje o curso do Prime é assim por causa dessa dinâmica, que foi exatamente a barreira que a gente quebrou, sabe? Então, e aí você estava falando sobre a diferença e a separação de humanas e exatas, mas com o marketing digital, no final das contas, o Gui gosta quando eu falo essas merdas assim, tipo assim, no final das contas, os números são sobre pessoas, então não perde tanto, a gente está capturando dados de comportamento de pessoas dentro do site. Eu queria falar só 2 pontos rápidos sobre isso que a gente falou, que a gente estava falando da separação, né, de aprender tecnologia. E vou falar das outras 2 já, mas só resgatando um pouco do que o Luciano falou, o Manu falou e tal. 2 pontos que eu queria falar rapidinho. Ponto número 1 é justamente sobre isso, né, cara? Essa questão da tecnologia, o cara desenvolvedor enrolar alguém que não sabe nada sobre isso. Justamente isso faz parte do segundo pilar aqui, que é a curiosidade. Então, tecnologia é o primeiro, o segundo é a curiosidade. Justamente você não aceitar, e a curiosidade não é só pessoa curiosa, não é fofoqueira, tá ligado? Não é isso. Mas é justamente você não aceitar que as coisas são daquele jeito porque foram impostas. São daquele jeito porque há uma justificativa, há uma explicação por trás. Então o que eu fazia com o Luciano meu irmão, naquela época existia tablet não, tá? Eu pegava caderninho, caneta, sentava do lado dele e falava assim, Luciano, por que deu esta merda? Aí eu falava, banner subiu quebrado. Era a minha anotação. Aí o Luciano falava, cara, essa merda é isso, isso, aquilo, outro. Eu, anotava, show de bola. E eu vi ele fazendo. Prestava atenção, desligava de tudo, via ele fazendo o que ele estava me explicando. Falava, e qual a correção? Ele, Meu irmão, o time dele, depois de um tempo, achava que eu era dev. Porque eu chegava pra ele e falava assim, meu irmão, só, deu a merda lá no banner, por conta daquela porra do display block, não sei o que, é só fazer a parada assim que funciona, maluco. Pô, faz aqui então. Eu falei, eu te falei como você faz, mano. Agora faz o trabalho. E aí, em cima disso, só o segundo ponto que eu queria fazer é falar aqui que vocês são pessoas de extremo bom gosto. Porque vocês tiveram aula com um cara muito bom de analytics, né? Então, só para deixar bem claro, se você quiser ter o bom gosto deles, onde eles chegaram, né? Só para deixar claro isso daí. Então, falando dos pilares, para mim, tecnologia, curiosidade, e em cima disso, de você não aceitar porque sim, porque não, como resposta, não imposição, ter uma explicação por trás, você aprender aquela explicação. E para mim, depois desses 2 pilares aqui, é o terceiro pilar. É você entender sobre métricas. E aí, meu irmão, não tem como. Você tem que entender sobre métricas. A coisa mais idiota que eu vejo hoje acontecendo é a pessoa não querer se interessar em saber sobre métricas. Aí ela escolhe a métrica que mais favorece o corre dela. Então ela pega a métrica e fala assim, ó, vamos supor. E vai mudando. Né? Vamos supor, eu chego pro Gui e falo assim, Gui, você tem uma meta no Prime, que é ter 2.000 assinantes nessa semana. Aí o Gui fala assim, beleza. Aí a gente vai fazer a reunião, eu chego pro Gui e falo, ei Gui, tem 2.000 assinantes? Ele, cara, a nossa taxa de pessoas que estão utilizando o Prime na semana aumentou absurdamente. A gente tem mais gente que concluiu o curso. A gente tem mais gente certificada. A gente tem um churn reduzido. Mas a porra do assinante ele não fala. Por quê? Porque não está favorecendo, ele não bateu a meta. Então ele escolhe a métrica que mais o favorece, mais a favorece, às vezes sem nem entender que porra de métrica é essa. É o que eu vejo muita gente equivocadamente usar a métrica de usuários do Google Analytics Universal. Ela nem entende que de acordo com o período que selecionou, essa métrica vai mudar de novo para recorrente, mano. E aí a pessoa olha toda semana, olha a quantidade de novos usuários. Mas calma, essa pessoa entender. Sabe que usa transação para medir alcance. Para medir alcance, vai dar merda. Então, acho que os 3 pilares são tecnologia, curiosidade, não aceitar imposição, e o terceiro, entender o básico sobre métricas. Por isso até que lá no meu livro, eu tenho 55 páginas só explicando que porra é aquela métrica, para que ela serve e como funciona. Tem gente que vai ler e fala assim, pô, filha da puta, explicando o que é CPC. Beleza, mas tem gente que vai falar assim, pô, alguém me explicou o que é CPC. Porque eu não sabia. Porque CPC pra gente é custo por clique. Mas no direito é código de processo civil, meu irmão. E aí? Lembrei de um ponto aqui, inclusive foi um cara que mandou no Prime. O cara mandou no Prime o seguinte, poxa, o cara no curso, ele tá lendo a documentação. Eu falei, para você poder aprender a como você lê uma documentação. Quais são os gatilhos que você tem que tirar daquela documentação para você saber como que você solicita pro teu programador. E você não tá lendo, você tá interpretando. Exatamente. E isso é importante também porque numa dessas minhas experiências antes de chegar na MB, a gente tinha algumas metas que era assim, eu quero que você cresça 8% ao mês em alcance. Tá, mas por quê? 8% de nada é nada. Não, e assim, eu quero que você cresça tantos em seguidores, e tanto em alcance, e tanto em engajamento, mas por que eu preciso crescer esse tanto? Não sei, eu só quero que você cresça. Por que né? Porque se você cresce em seguidores,
Você, né, são métricas esse é um ali, ponto você não muito vai legal, crescer né? em alcance. Então, assim, as pessoas não sabiam a gerência, né, não sabia nem o que estava demandando. E se você não conhece as métricas, mesmo que você não seja uma pessoa que trabalhe diretamente com analytics, mas se você não conhece as métricas do trabalho que você faz, você vai correr atrás daquilo, vai ficar correndo atrás do rabo, e às vezes uma métrica entra em conflito com a outra. Então, você tem que entender o porquê. Não, eu quero crescer isso aqui, mas por quê? O que isso vai trazer de positivo para minha empresa? Às vezes, a gente tem alguns casos com clientes, né, que falam assim, não, mas eu não tô crescendo em sessões. Mas você vira e fala, tá, mas a sua taxa de conversão tá aumentando, porque você tá trazendo um público muito mais qualificado. Não, mas não me interessa, eu quero mais gente entrando no site. Aí você fica... Isso vem, de novo, daquele segundo pilar que eu falei. Não aceitar as coisas impostas, assim, explicadas. Então, é o exemplo que a gente dá aqui. A gente tem meta no nosso site da MB de aumentar a quantidade de sessões. Para que a gente quer no site da Métricas, não no Prime, aumentar a quantidade de sessões? Porque hoje o Prime, a Métricas Boss já representa X% de assinantes do Prime. Se a gente aumenta a quantidade de sessões lá, mesmo que a representatividade em taxa seja a mesma, falando ali de métrica count ali absoluta, de fato vai ter mais assinante. Mesmo que eu tenha 30% de representatividade do blog do MB em assinantes do Prime, se eu trago mais gente, mantenho os 30%, absolutamente eu estou trazendo mais assinantes. Então, toda a ação que a gente faz... Essa lógica, né? tem Por que trás ter uma da justificativa, construção. mano. Tem que ter um objetivo. Você vai tomar um remédio porque alguém falou o que esse remédio faz e tem alguma coisa que explique e justifique essa merda. Pô, tem que ter, senão vai ficar tomando vermectina por resto da vida. Mas enfim, vamos seguir aqui. Já que a gente bateu nesse papo aqui, vocês falaram de várias habilidades, né, sobre o mercado, a gente bateu bastante sobre isso, mas dentro do cenário de vocês, por exemplo, Manu, né, sei que você estava desempregada e tal, mas quando eu te chamei para conversar e você fez o curso de Google Marketing, aprendeu Ads, aprendeu SEO, aprendeu Analytics, logicamente, pelo bom gosto dela, ela gostou mais de Analytics, teve um ótimo professor. E aí, em cima disso... Ele não perde uma. O que despertou em você esse desejo de falar assim, cara, acredito que essa área vai ser legal? O que despertou em você quando você falou assim, cara, BI é isso que eu quero? E você foi ver, você falou assim, cara, SQL, banco de dados não é isso. Eu quero, na realidade, aplicar a inteligência de métricas e dados em negócios, em produto. O que despertou em vocês de olhar e falar assim, cara, faz sentido para mim fazer essa transição, ir para um mercado novo e entrar nesse mercado de analytics? Porque quando a gente faz transição de carreira, muitas vezes, principalmente se alguém está ouvindo a gente aqui agora e, sei lá, é muito fera na sua área. A pessoa tá numa área, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é front-end, beleza? E você, irmão, front-end mega bem sucedido. Só que você entendeu que essa área de analytics aqui é uma área interessante para você e você quer ir para ela. Cara, com toda certeza, dependendo do teu skill, da tua habilidade, você não vai conseguir ser um front-end bem sucedido que ganha X mil reais e ir para uma outra área ganhando a mesma coisa. Você não vai. Então, a primeira dica que eu dou pra galera é, meu irmão, faz a reserva. Quer fazer isso? Faz um planejamento, faz uma reserva para você conseguir ir para uma vaga onde possivelmente você vai ganhar menos do que você ganha hoje, porque nessa vaga nova, você não é tão bem sucedido quanto você é na tua posição atual. Faz essa reserva aqui para você poder fazer a migração e, com certeza, se você for bem sucedido lá, você sabe como você pode ser bem sucedido aqui. Então, tirando esse ponto aqui, só para deixar claro pra galera, o que vocês enxergaram? Quando eu olhei para você, falei, mano, quer trabalhar com a gente? Você é proativo, você é curioso, você faz os exercícios, você questiona, você pergunta por quê e tal. E você falou, cara, beleza, topa a entrevista. Eu fiz a entrevista e falei, Manu, vem trabalhar comigo. Por que você falou assim, cara, vou trabalhar com essa porra? Ou você falou assim, cara, eu sei que eu tô desempregado, mas pô, vou trabalhar com essa porra. Muda um pouquinho o jeito, né? No começo eu fiquei um pouco com o pé atrás, não sei se você lembra. Lembro. Depois da minha primeira semana eu liguei em prantos ao Gustavo falando que eu ia pedir demissão, porque não era pra mim, meu Deus, muitos números e tal. E o Gustavo me tranquilizou. Tá 1 ano aqui já. Tá? Que bom que você ficou, mano. E aí, assim, eu acho que o momento decisivo pra mim, pra entender, assim, eu não só tô trabalhando aqui na MB porque eu estava desempregada, mas eu quero construir uma carreira dentro da MB e dentro dessa área de analytics. Foi quando eu entendi que eu parei com o preconceito com os números e eu entendi que eu podia fazer o que eu gostava, que era essa questão de analisar comportamento e contar história, e entender essa parte um pouco menos exata, vamos dizer assim, através dos números. Então, eu acho que esse foi o decisivo para mim. Assim, eu já me conhecia, eu sabia com o que eu queria trabalhar e eu entendi que dentro dessa área eu podia. Então, eu acho que esse, assim, é um dos principais. Assim, é você entender qual é a sua skill, assim, qual é a sua área, o que você gosta, no que você é bom, e enxergar dentro da área o que você pode fazer. Foi o que você falou, você tem a parte de tecnologia, você tem a parte de negócios, você tem a parte de consultoria e tudo mais, então é você entender o que você gosta de fazer e como isso se aplica dentro da área de analytics.
Cara, para mim são 2 pontos muito importantes. O primeiro é voltando na pesquisa que o Gustavo falou, de 25 oportunidades lá que estão crescendo para esse ano. Quase todas precisam de Analytics e quase todas é crucial você ter Digital Analytics. Então, assim, em primeiro ponto, empregabilidade. O segundo ponto tem uma parada. Eu Frase do assisto Perini. quase. Eu assisto muitos vídeos sobre o mercado financeiro, Na TV, inclusive do Bruno Perini. E uma thumb que tá. Uma thumb não, um título que tá. Uma headline que tá bombando muito lá é tipo investimentos que façam você vencer a inflação, né? Que tá nesse momento, tipo, tá gigante. Além de você investir em educação, é você investir em analytics, porque, inclusive, o Prime é a melhor opção. Ele não perde uma. Porque, cara, nada brilha mais o olho do seu gestor, e dos bons gestores, é óbvio, que você chegar para ele e falar assim, cara, eu quero mudar alguma coisa no site porque eu vi no GA tal coisa. Eu quero mudar, quero fazer um vídeo de vendas novo porque na pesquisa essa é a dor. É você tirar as análises de lá e tomar as decisões. Eu acho que isso brilha muito os olhos dos gestores. Eu vi isso desde o começo da minha carreira. Então, são esses 2 pontos que eu acho que me chamam muito a atenção nessa parte de Analytics, de Digital Analytics, e que eu sigo bastante essa premissa, entendeu? Cara, vou fazer essa pergunta, vou explicar o que me chamou a atenção para eu estar nessa área, depois acho que vale a pena você falar também da sua. Cara, o que me chamou a atenção foi o seguinte, eu, de novo, né, curioso, não aceito imposição, tem que ter uma justificativa por trás, trabalhava na Compra Fácil. E, meu irmão, toda ação que eu fazia de afiliado, ou de parceria, ou do Cacete A4, eu ia analisar o resultado disso. Só que eu não ia analisar o resultado só o seguinte, beleza, eu fiz a parceria com a empresa XPTO e gerou para mim 100 mil reais de receita e eu investi 10 lá com eles, então, putz, que legal, tive um ROI de 10. Interessante. Não, por que meu ROI foi de 10? Qual o motivo? O que aconteceu? As pessoas que vieram por essa página, o que elas fizeram no meu site? O que elas deixaram de fazer? Quem converteu fez o quê? Quem não converteu saiu onde? Isso, meu irmão, eram perguntas que eu fazia num caderno para depois, quando eu abrisse o GA, eu fosse objetivo em cima disso. E, cara, lá eu usei GA, lá eu usei Mixpanel, lá eu usei Adobe, não usei só o GA. E isso me facilitou muito, porque a gente fala muito, e eu bato muito nessa tecla, que Google Analytics não é Digital Analytics. Google Analytics é o meio pelo qual a gente analisa os dados para fazer Digital Analytics. Então, a partir do momento que eu entendi que criar as perguntas para que as ferramentas me respondessem aquilo que eu queria saber, eu falei, meu irmão, preciso saber da ferramenta. Basta eu saber interpretar a porra do relatório. Se eu conhecer as métricas e eu interpretar a porra do relatório, eu sei que o relatório responde a minha pergunta. E eu entendi que eu deixava de perder horas abrindo o GA e achando aquela merda complexa, porque o meu problema era que estava ao contrário. Eu abria a ferramenta para ver o que estava acontecendo. Porra, sem ter objetivo, sem saber o que eu queria, a ferramenta fala, tá acontecendo tudo isso aqui, meu irmão, se liga aí. Porra, você faz 4 horas ali dentro daquela merda e você sai de lá esgotado e falando, essa porra não funciona. Não funciona. Analytics é uma merda, eu não quero. Eu entendi que a virada de jogo fazia isso. Então eu comecei a me desenvolver pela curiosidade, por esse instinto de, meu irmão, então significa que a galera que entrou pelaquela parceria, ela converteu porque a maioria deles caiu no produto XPTO. E naquele momento, naquele dia, esse produto XPTO, olhando uma outra ferramenta aqui, que na época a gente usava, era a Precifica, WebPrice, Civic, era uma ferramenta de comparador de preço, que comparava automaticamente para você em cima de concorrentes que você definia. Eu falei assim, porque naquele dia eu estava 200 conto mais barato que os meus concorrentes. Então, eu não sabia disso. Mas aquele dia veio a calhar deste comportamento acontecer. Então, a causa de eu ter vendido mais foi que as pessoas que clicaram no produto viram um preço diferente do que estava ofertado. Por quê? Eu ofertei o preço por R$900, mas a pessoa do comercial baixou o preço sem me falar porra nenhuma. Então, a peça de e-mail mostrava 900. Quando a pessoa clicava, ela via 750. Eu falei, meu irmão, tá a tática aí. Vou começar a mostrar no e-mail produtos mais caros do que de fato são. Pode ser que eu me foda e a taxa de clique seja baixa, mas pode ser que eu tenha uma repercussão tipo, caraca, eles anunciaram o preço errado. Porra nenhuma, tô mascarando na cabeça do consumidor. Mas olha onde minha análise chegou. De entender primeiro por que converteu mais, entender a causa disso, em cima da causa disso eu criar uma execução em cima dessa análise, executar essa decisão e mensurar de novo, cara.
Então isso pra mim dá retorno, isso pra mim dá certo. Pra mim ali foi o momento que eu falei assim, irmão, eu quero ver dessa porra mais na minha vida. E depois disso eu entendi que ninguém sabia disso, falei, tá aí, né? Vou concorrer com ninguém. Mar azul. Mar azul. Cara, você falou uma parada interessante, porque assim, primeiro, é independente da ferramenta. Inclusive, eu vou deixar um recado pra minha avó, porque minha avó ficou desesperada. Calma. Analytics é ilegal. O Google Analytics é ilegal agora. E meu filho vai perder o emprego. Assim. Então, assim, calma, avó. Tipo, a gente vai mudar software. Afinal de contas, só quem ouve o nosso podcast É a são minha avó. nossos pais, nossas mães, a sua minha avó. avó, minha mãe, enfim. Então, assim, nesse caso, a gente tem Caralho. a mudança da ferramenta e o que a gente vai e nunca vai morrer, principalmente agora, é que É a forma de fazer. É, a forma de fazer. Então, assim, ninguém vai deixar de analisar os dados, sabe? Então, esse é um ponto importante. Aí, puxando o gancho para como que eu entrei, assim, nesse mundo, tipo, acho que o primeiro rolê é o ser questionador, assim. Você pensar. E quando eu tava ali programando, eu percebi que, tipo, a galera que tava programando não tinha noção da dimensão que uma alteração que ele fizesse no código custava tanto, sabe? E aí eu acho que, diferente de algumas outras profissões, a área de tecnologia pede muito isso, porque, cara, se você fizer alguma alteração que aumente o consumo de banda, você vai pagar no final das contas. Então a gente está sempre olhando para os dados, mesmo que não sendo dados de comportamento, mas os dados de recurso, de otimização que a gente pode ter. E aí, desde sempre, né? E aí eu lembro que eu comecei a me atentar aos dados de comportamento do usuário quando eu comecei a pensar em performance para site. Antes da gente começar a trampar junto, pensar em performance do site, porque eu entendi, e aí é um post muito antigo, não sei se existe ainda, mas que, sites mais rápidos convertem mais. E aí, lá atrás, por isso que eu falo que aí eu vou assumir o FEG, Bernardo de Luna, lá daquela galera da Caelo. O Bernardo é nosso parceiro. Exatamente, tipo, Browser Diet, eu falei, cara, então, tipo assim, eu vou ter que analisar o comportamento do usuário e, tipo, se eu aumentar a taxa de carregamento, na verdade, diminuir, né, a taxa de carregamento, eu vou ter mais conversão. E aí foi que eu comecei a pensar, tipo, cara, então peraí, então eu tenho que passar a analisar esse ponto e esse foi meu start. Mas, acima de tudo, que eu acho que é o grande problema da área de tecnologia, é a galera que tá programando fábrica de pão, assim, o modo fábrica de pão. O cara chega lá, pega uma demanda, executa e bota no ar. Pega lá, demanda, executa e bota no ar. Sem saber que, tipo, cara, aquele banner que você mudou, ou aquela funcionalidade que você adicionou, tipo, gerou X de conversão. Cara, vou falar algo que aconteceu, eu e o Gui. Tipo, a gente não tinha um link do Prime no menu. Cara, a gente precisa botar um link do Prime no menu. Botamos, tipo... Hoje é um link que mais gera, um dos links que mais geram tráfego para dentro do Prime e que trazem conversão com uma mudança ridícula. Então, assim, a galera de tecnologia tem que entender um pouco mais sobre dados, principalmente para poder entender o quanto que ele traz de valor, o quanto que ele, sabe, para o cara poder se valorizar. Porque um cara que consegue fazer mudar processos ou mudar códigos, refatorar produtos para que aquele produto converta mais, ele passa a entender o seu valor e ele sabe tipo, que agora ele vale mais. Sacou? Não, então, e tipo, isso vale muito pra galera de design também. Também pra sim, qualquer também área. pra qualquer área. Falando de Exato. fábrica de pão, tipo, o Gustavo fala muito isso, né? Minha referência. Tipo, eu vou botar o banner porque todo mundo bota o banner. Mas, Foda-se, tipo, ninguém mede essa em merda. performance Ninguém não mede. funciona, deixa o site mais pesado, porque a qualidade Ninguém compra aquela porra. é imensa da imagem e tal. Espero então, que muita tipo, gente que está assistindo esse podcast tenha sido impactado pelo nosso vídeo de vendas sobre banner. Ficou bem legal. Se você for impactado, coloca Comenta. aqui pra gente. E aí uma dica que até que a gente bateu muito nesses últimos meses com o pessoal da minha equipe de design, nisso que o Luciano falou, e eles ficavam assim, cara, Gui, a gente coloca o preço ou não coloca o preço? Eu falei, cara, faz os dois. Faz um com preço, faz outro sem preço. Coloca para rodar e faz o teste AB. E aí depois... e aí, Gui, qual que performou mais? Não sei, cara. Olha lá, olha você, tipo, tá ligado? Tira lá suas próprias conclusões. Eu também tenho que te olhar, porque... para saber qual que ficou melhor e passar a demandar mais dessa forma. Mas eles têm que olhar, eles têm que saber, eles têm que questionar. E isso Tem até um ponto interessante que eu gosto de mencionar, e o Luciano vai falar e vai render um corte maravilhoso, que é justamente isso. Muita gente pergunta, GTM deixa o site mais lento? E você sempre tem uma resposta que é, meu irmão, você já olhou quantas cagadas que tu tá fazendo? Porra, aconteceu essa semana, cara. Eu tive uma movimentação fodida, tipo, do cliente. Poxa, Luciano, o time de tecnologia entrou e viu que tá com o site mais lento. Aí eu chamei o Phil, entrei num call com o Phil e falei, Phil,
vamos sentar para fazer um teste de performance, porque esses caras devem estar com a performance, tipo, 90 para poder estar pensando no O Google Tag GTM tá Manager. fudendo assim, né? Exatamente. Eu falei, cara, 90 no mínimo. Aí eu abro, tipo, 34 de performance, cheio de imagem, Um monte de tipo, coisa cagando. um monte de coisa, e o cara pensando em Google Tag Manager. E aí, trazendo um pouco sobre essa resposta, a resposta que eu dou é, tudo vai deixar teu site mais lento. Absolutamente tudo. Sabe, teu site é como uma mochila. Tudo que você coloca lá dentro Vai não ficar deixa mais mais pesado? Vai. Agora, você não precisa do seu laptop para levar pro trabalho? Lógico. Sabe? Então, tipo, é tudo de acordo com a necessidade que você tem e como você otimiza. Você comprar um notebook mais leve não vai fazer com que você carregue menos peso? Então, eu acho que é isso. E aí, Corta. Ótimo corte. e aí é isso. Então, assim, na maioria das vezes, a galera, quando vai pensar sobre performance, que é uma métrica que, tipo, não é tão utilizada Uhum. por padrão, mas quando a água bate na bunda, sabe? Tipo, caralho, tipo, o diretor... Acontecia isso muito lá no Compra Fácil. O diretor fulano de tal entrou no Internet Explorer e o site demorou 15 segundos pra carregar. Mas ninguém usa essa merda, então Sacou? foda-se. Então, tipo, Tá a ligado? gente ficava fazendo uns rolês de dar manutenção. Cara, isso é o caso mais absurdo que teve na época de tecnologia, principalmente pra front-end. A galera dá suporte pra IE6 no momento que, Porque tipo... o maluco tem o IE6. Pô, foda-se. na Porque o moral. diretor abre o site pelo É. IE6. A gente nessa época, foi até legal aqui, um out of topic aqui, a gente nessa época montou uma página no Facebook e montou um site chamado Atualiza Aí. A gente toda semana, toda vez que tinha, porque na época os navegadores, eles não atualizavam sozinho igual o Chrome faz. Você tinha que baixar a nova versão. Então a gente fez uma morte ao IE. Então Atualiza Aí cara, o Internet Explorer só fode a vida de todo mundo, inclusive a sua, de usuário. É o navegador mais lento, é o caralho é 4. Então Atualiza Aí, a gente botava os navegadores embaixo. Chrome, Firefox, Opera, Mozilla, tipo, uma porrada de navegador que a gente falava que era melhor. Então muitas vezes... depois de um tempo, né, que a gente já tava lá dentro, já com moral, eu fiquei 3 anos e meio lá dentro, fazer reunião com diretoria e tal, chegava certos momentos que a galera chegava e falava assim, porque eu uso IE6, eu mandava um link, pô, atualiza aí, mano. Atualiza O aí. IE6, você tá fudendo o rolê E a todo mundo. movimentação de, tipo, galera que tá trabalhando nos suportes, atualiza o navegador dos caras. Qual é? Porque, É. tipo, era uma loucura pensar... Ó, o Helpdesk faz o seguinte, ele pediu pra você trocar o mouse, né? Fala que o computador deu pau e volta com um Chrome instalado. Exatamente. Não dava na época pra desinstalar o IE. IE. Mas, tipo, tira o atalho do IE do desktop do Eu cara. acho que rataria. isso que o Luciano falou tem muito a ver com essa questão da vaidade, né? Que a gente Boa. aqui sempre fala do hype e tudo mais, porque a gente não tem que olhar para o nosso comportamento, seja como analista de métricas ou como gestor da empresa, não é porque Sim. aquele cara abria no IE que os todo consumidores mundo abriam. abre, né? Então, eu acho que isso entra naquilo, né, das habilidades que o profissional precisa ter, que é você saber se tirar daquele contexto, né? Você analisar as métricas. Tipo, na MB a gente tem várias empresas que nós somos consumidores, né? Exato. Que a gente utiliza os Best serviços. Tool, né? Exato. Um beijo pro meu cliente. E aí a gente tem que saber tirar dessa nossa experiência e entender o que os dados dizem. Não é porque você prefere daquela forma que todos os consumidores vão, né? Que a Exato. maioria vai preferir. Então você tem que saber se deslocar e kill the hype. Eu vou dar um... Eu fiquei com uma dúvida, o Luciano falou sobre a galera, tipo, fica mais lento meu site se eu colocar alguma coisa no Google Tag. Eu acho que deve acontecer muito da galera ou ficar com medo de colocar as coisas lá porque fica mais lento, mas é como você deu o exemplo do notebook na mochila, foi excelente. Mas deve ter já tem uma outra galera que quer colocar tudo lá dentro, né? Exatamente, E aí sim, tá totalmente errado. Deixa eu só dar um salve aqui rapidinho para duas coisas. O que a Manu falou sobre, né, nossa experiência não quer dizer a experiência de todo mundo. Um salve para minha falecida professora Patrícia Bonfim, que me ensinou uma vez durante a aula na faculdade. Eu falei para ela assim, meu professora, mas alguém ainda usa isso? Ela, não é porque você usa que as pessoas não usam. O mundo é maior que teu umbigo. Isso é uma frase que eu usei pra minha vida. Tipo, umbigocentrismo. A tua bolha, ela faz com que você acredite que aquilo não é usado porque você não vê ninguém usando, mas porra, o mundo é gigantão, meu irmão. Tá maluco? Então, salve aí. E segundo, eu tenho que agradecer os nossos patrocinadores. Então, primeiramente, quero agradecer a Água Minalba, que tá aqui dentro. Água mineral. Mas segue aí, responde o Gui. Acontece bastante, cara. Acontece bastante da galera querer colocar tudo. Mas é foda, porque eu falo batendo já. Então, a galera tomou o Google Tag Manager como uma ferramenta, tipo, agora eu nunca mais vou precisar de um cara de desenvolvimento. Deve pra quê? Deve pra quê? Pô, deve pra quê? Nossa, eu só trabalho com um produto que o core é tecnologia, né? Tipo, pra quê, né? Deve, né? Sabe? Então, assim, Mas acontece esse deve muito. pra quê? Acontece justamente nessa treta, porque
A galera de marketing acha que a galera de tecnologia tem que entender tudo. Só que o próprio marqueteiro que demandou a instalação do Pixel não sabe como funciona. Exatamente. E acha que o cara de tecnologia tem que entender. Eu sempre falo isso, meu irmão. Se você acredita que tudo que tu manda, o cara de tecnologia, ele tinha que entender, ele não estava trabalhando na sua empresa. Ele estava montando uma empresa porque ele era a pica das galáxias, ele entendia a porra toda. Você não entende tudo. Por que tu acha que o cara de tecnologia tem que entender de tudo, meu irmão? O mínimo que você tem que fazer é chegar ao seguinte, ó, eu preciso que esse código seja instalado na página de checkout dessa forma e dessa forma. Acabou. Eu tenho certeza que se o cara de marketing pede assim pro cara de tecnologia, ele vai imprimir o e-mail. Vai colar na PA e falar assim, meu irmão, essa pessoa merece estrelas. Porque ninguém demanda assim. Então, se você é gestor de alguma empresa, você pode resolver isso. Porque no Métricas Boss Ele não perde uma. Parece que alguém tem metas ousadas pra bater, hein? Tem o curso para devs, Dev Analytics, e tem todo um curso sobre ferramentas, indicadores, o QRs e etc. Responde aí, Gui, sobre todo mundo quer encaixar tudo no GTM. Cara, acontece bastante. É da falta de conhecimento, sabe? O cara que, voltando, né, para esses ganchos de transição de carreira, o cara, tipo, ele não se especializou ou ele tá num formato muito mais genérico de formação e, tipo, foda-se, instala aí que caso mais que acontece, a galera implementa o remarketing do AdWords, mas quando você vai ver, não tem feed de produto no Google Shop. O cara não criou o Depara. Por quê? Ele não entende como funciona. Ele não entende que o produto que vai... Cara, Pixel do Facebook acontece a mesma coisa. A galera de curso ensina o cara a instalar o Pixel de page view e o Pixel de compra. Tá, mas e aí? É só o valor total da compra? E os produtos que o cara comprou? E as interações no meio do caminho? A galera hoje trabalha pensando só em medir a conversão. Quando no final das contas, o cara que comprou, irmão. Esse cara só vai comprar daqui a 3 meses, 6 meses, de acordo com o produto. E os caras que não compraram? É aí onde que a galera tem que estar atenta para poder... Boa. Acho que só para complementar essa parte, finalizar, a gente ir para as próximas aqui, é o que aconteceu agora com a API de conversão do Facebook, né? Desde que surgiu a API de conversão do Facebook, bateu o desespero em todo mundo que faz tráfego. Esse desespero que bateu em todo mundo que faz tráfego fez um monte de gente ensinar como instalar a API de conversão. E uma vez estava almoçando com um monte de infoprodutores e eu falei que o maior burrice que as pessoas estavam fazendo era comprar curso que ensinava a API de conversão, porque esses cursos não falavam que depois de tanto tempo você ia pagar por isso. Então ele te ensinava a instalar a API de conversão com um monte de evento lá dentro e foda-se. Só que não ensinava e não explicava que isso era feito através do Google Cloud, que você vai pagar o armazenamento depois de tantos meses de teste. E que obrigatoriamente você vai ter que botar um cartãozinho de crédito ali, alguma coisa para seguir. E começa em sem doleta, nesse momento 500 e poucos reais. Então, a mesma coisa, a falta de conhecimento de entender por que eu tenho que instalar a API de conversão dessa forma, né? Qual o motivo de explicar e tal. Acho que é parte do mundo como um todo, não só na nossa área aqui, né? Seguindo o nosso papo aqui, cara, pra gente alinhar expectativas, assim, junto com habilidades. Eu queria entender com vocês o que vocês entendem que as pessoas que estão fazendo essa transição de carreira, qual a expectativa que elas podem ter para alinhar de fato? Porque acontece que tem gente que vai ser igual a mim, ansioso pra cacete, vai estudar um negócio desse e falar, amanhã eu tô empregado, eu tô crescendo, e vai ter gente que também não é nem um pouco ansioso e fala, não, eu sei que é com calma. Então como é que é a expectativa? Como é que vocês podem entender que essa transição de carreira, a expectativa que gera nas pessoas, e que tipo de habilidades, a gente já falou aqui, né? Mas que tipo de conhecimento fora a lei de analytics essas pessoas têm que conhecer? Então, primeiro, alinhar a expectativa. Cara, você está fazendo transição de carreira, não é da noite pro dia que você vai ser head da área. Primeira coisa é essa. E número 2, o que você precisa entender? Porque não adianta você saber sobre analytics. A gente acabou de falar sobre relação, a gente acabou de falar sobre negócios, sobre produto, a gente acabou de falar sobre questionamento, ser curioso. Existem outras coisas. O que vocês entendem que é isso que as pessoas têm que entender fora a parte que a gente já mencionou de habilidades aqui? O Gustavo falou em 3 pilares, eu acho que tem 4. 2 que vou dar o meu exemplo para a galera entender que ela não precisa dominar os 4 pilares, né? Cada profissional vai ter o seu ponto forte e o seu ponto fraco. Um é estatística básica, ou um pouco de matemática com estatística básica. Outro dia eu estava conversando com uma PO experiente, que a galera reconhece como especialista no mercado, e ela me perguntou como é que eu faço conta de percentual, né, de porcentagem e tal. Eu falei, tá, vamos lá. Aí, beleza, expliquei. Mas então você vê que é uma coisa que você não precisa dominar tanto, mas quanto mais você tiver, melhor. Um outro ponto que, para mim,
não é o carro forte, é a tecnologia. De novo, a gente tem que saber, a gente tem que ter uma noção até para conversar e tal, para poder demandar para quem é de desenvolvimento. E os outros 2 pontos para mim, um é negócio, que eu acho que para mim é o mais forte, e uma outra coisa que eu tento trabalhar bastante também é a comunicação, né? Pegando o gancho da pesquisa, da pergunta do Gustavo, ele fala sobre para você, o que você gostaria de colocar como expectativa para quem está começando. Às vezes, por mais que você domine o assunto, você vai ter que explicar para pessoas que não estão abertas para entender. Então, você dominar um pouquinho a parte de oratória e você dominar a parte de dashboard para você explicar, é muito bom. Então, tem tudo isso dentro do Prime, não preciso nem dizer. Quem já segue a gente já sabe, tem curso de oratória e etc. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de alinhar a expectativa é isso. Inclusive, a Manu falou aqui sobre a pandemia, né, que teve uma queda nas vendas. E aí, o cara tem um negócio e as vendas estão caindo por causa da pandemia, você tem que buscar outras coisas que mostrem que o seu negócio não está, tá sofrendo aquele impacto, mas que depois vai passar. Então, o NPS está subindo e os outros indicadores de acesso ao seu site também não caíram tanto. Tem outras coisas para você olhar para justificar. Então, o primeiro a expectativa que eu gostaria de colocar mesmo que você domine esses 4 pilares ou parte deles, você ainda vai ter dificuldade para explicar algumas coisas para certas pessoas, para certos gestores ruins, né? Boa. Você, Manuzita? Então, sobre a questão da expectativa, eu acho que tem muito a ver aquilo que você falou, né? Você não quer dizer que você já vai começar ganhando o salário que você ganhava ou ganhando o máximo do mercado, né? Porque quando a gente tem essas listas que saem no LinkedIn, falam ali, salário entre 6 e 10 mil. A pessoa acha que ela vai entrar e não é assim. Ainda mais que a gente tá falando de transição, a gente não tá falando de início de carreira, tá falando de você estar consolidado num lugar, ou você já trabalhar em algum lugar. Então a expectativa é pior ainda, porque você fala assim, cara, é foda. Hoje eu tenho um salário de tanto, eu vou migrar para um salário de menos tanto, né? Como é que eu faço isso? Então é importante isso. Assim, eu entrei na MB como júnior, hoje não sou mais, evoluí junto com o pessoal. Um ano, viu? Então eu acho que isso é importante e ter em mente que você precisa sempre aprender. Não é porque eu fiz o curso com o Gustavo de Analytics que eu sei tudo, eu tenho que buscar o conhecimento sempre. Apesar do professor ser ótimo. O GA4 tá aí para mostrar isso, a gente nunca sabe tudo e a gente sempre precisa se aprimorar e buscar mais, e isso é muito importante nessa questão de alinhamento de expectativas, né? Porque algumas profissões tradicionais você faz a faculdade, entra na empresa e beleza, segue o fluxo. Eu acho que é importante você estar sempre buscando conhecimento. E sobre a questão das habilidades, eu concordo com o que o Gui falou sobre a comunicação. Eu acho que é muito importante isso, independente da área que você tá. Então, para os meninos da tecnologia, eles precisam ter aquilo que eu falei, né? De você saber passar pra gente que não entende muito. E isso, eu já vou aproveitar para agradecer muito o pessoal aqui, porque os meninos são excelentes, tanto o Phil, o Jarbas, o Luciano, eles conseguem explicar isso pra gente muito bem. Deixando bem claro para você que tá ouvindo e assistindo, a Manu tá referindo aqui a meninos, não é porque ela quer dizer que só meninos podem entrar em tecnologia, Sim, porque o nosso time tem só meninos nesse momento. Atualmente. Nesse momento. Já teve meninas. Abraço pra Daiane. Então, eu acho que é importante do nosso lado aquilo que o Gui também falou, assim, a gente presta, né, eu trabalho na área de consultoria, então a gente fala com pessoas que não são especialistas, então a gente precisa saber passar de uma forma que seja clara para elas, da mesma forma que eu falei, né, que o pessoal de tecnologia precisa saber passar para o pessoal do marketing, o pessoal que trabalha tanto com essa parte de análise de métricas, como o marketing digital como um todo, precisa passar para os gestores ou para as pessoas das outras áreas aquilo que elas querem dizer. Então, acho que a comunicação é indispensável, o curso de oratória do Prime é excelente, ajuda bastante. Salve pro Nery Xavier. Um ponto que eu queria ressaltar também, uma outra expectativa que eu queria alinhar, é a diferença entre o marketing tradicional, que a gente estava acostumado antes, e o marketing digital, né? Com o marketing digital, o Gustavo até falou em outro podcast ou em algum vídeo, você pode metrificar tudo, né? Ou pelo menos deveria estar tudo pronto para você olhar quando você quiser. E aí isso cria um problema de você olhar coisas que você não deveria estar olhando, de você olhar muita coisa. E essa é uma coisa que você tem que ficar atento, assim, tipo, olhar só as métricas que realmente importam, tomar cuidado para não olhar tudo, que você pode acabar se perdendo.
Salve também pro Austin Oliveto, que falou que hoje a galera tá viciada em métricas, né? Pô, salve aí pra você, viu, Austin? Que sei que na tua época ninguém media nada, tá de boa. Vida segue normal aqui pra gente. Boa. Então, galera, pra gente concluir aqui agora nosso podcast, já foi 1 hora e pouca de conversa aqui. Já falamos bastante. E aí, estão gostando? Tô gostando? Boa, você é bom. E aí, você que tá aí, você tá curtindo? Se você tá gostando, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, caso você esteja no YouTube. E você que está no Spotify, o Analytics Talks é um oferecimento da Métricas Boss. Sua plataforma de streaming de Analytics. Absolutamente tudo sobre Analytics, viu? Deixe 5 estrelas. Foi bom? Sim. E, inclusive, esqueceu só do Apple Podcast também. Ninguém escuta lá, não. Eu já fiz a enquete lá, geral, pro Spotify e YouTube. É. Apple Podcast a gente tá bem, porque de vez em quando a gente é ranqueado em top 30 podcast, que ninguém ouve. Aí quando alguém vai lá e dá play, a gente aparece no 30. É o play da minha avó. 30ª posição. 2 pessoas deram play, a gente apareceu 30ª posição em negócios. Que foda. Enquanto a gente, sei lá, é qual no Spotify. Aí tá totalmente discrepante. A gente é o milésimo no Spotify. Mas no Apple e o Podcast. 13º no Apple Podcast. Essa semana mesmo que a gente gravou, eu mandei pro server aqui, ó. A gente apareceu no top 50. A importância de saber o que você olha, onde você olha. Olha o gancho aí, ó. Menina que estuda com gente direito, trabalha em empresa certinho. Ele não perde uma, impressionante. Arrasta pra cima, ele não vai perder uma. Se você deixar aqui, ele vai ficar falando. Eu não sou leonino, deixando bem claro aqui, tá? Pra gente finalizar aqui, galerinha, que recado vocês deixam pra galera que tá ouvindo, assistindo, tá fazendo essa transição de carreira, que vocês já ajudaram muito aqui, contando a experiência de vocês, que é algo bem real. O que vocês deixam aí pra galera de recado final? Meu irmão, beleza. Meu irmão, minha irmã, você ouviu aqui esse bagulho, você assistiu. E aí? Então, a minha dica é estude bastante Analytics, porque isso vai facilitar muito Depois a sua vida. Que não perco uma. Do que você vai fazer. Eu acho que hoje em dia, né, com a tecnologia, tem muita gente trabalhando bastante e medindo algumas poucas coisas. Então, quando você passa a olhar algumas coisas, você vê que tem coisas que você está fazendo que não tem necessidade. Então, uma dica é essa mesmo, é reforçar a importância de estudar Analytics nesse final para você se dedicar mais às outras coisas, para você dar importância para o que realmente tem que dar importância e para você ter mais empregabilidade, para você ter um aumento de salário, que ajuda muito. No mínimo, ajude um amigo, o Gui tem meta. Eu acho que primeiro você precisa conhecer o mercado, assim, resgatando lá para minha época de RI, o maior problema, assim, das pessoas que entravam em RI é que elas não conheciam o mercado de atuação e acabavam terminando e tendo que fazer uma outra faculdade porque não tinha empregabilidade. Então, acho que conheça o mercado e entenda em que áreas você pode atuar, seja nessa área de tecnologia, na área mais de negócios, ou nessa parte mais de consultoria e análise que a gente trabalha. E o que o Gui falou, estude sem parar, mesmo depois de você já estar empregado, estude sempre, busque conhecimento não só daquilo que você trabalha, mas daquilo que está envolvendo o seu mercado. Então, por exemplo, não sei, eu não trabalho diretamente com o GA, mas, poxa, o GA foi proibido não sei aonde. Deixa eu entender o porquê disso para ver se isso pode ter algum respaldo na minha área. Então, assim, esteja sempre ligado no que acontece no mercado. Boa. Agora, Luciano, esse momento de brilhar, deixa um recado final pra galera. Cara, a gente não falou tanto sobre rotina, então assim, eu acho que a galera se voltar pra sua rotina e ter bons hábitos na hora de você pensar em transição de carreira, acho que é muito importante. Boa. É uma pessoa que não tem rotina nenhuma, está falando, né? Que merda. Mas, tipo assim, acho que é muito importante, porque todo momento que eu fui pensar, e dentro da área de tecnologia, a gente muda o framework, mas não muda que está dentro da área de tecnologia. Mas em todos esses momentos que eu tive, larguei o Magento, vou começar a estudar outra coisa. Cara, a gente tem que sentar e se internar. Acho que, não sei quem foi que falou isso, mas tem o HCC, né? Horas de cu na cadeira. Tem que ter rotina para você poder sentar e estudar. Então, acho que isso é importante. O segundo ponto que, eu não sei se a galera citou aqui, não lembro, mas networking é muito importante. Sim. Então, seguir a galera do mercado, encher o saco da galera do mercado, primeiro pro cara. @estevesgea. Exatamente. Você seguir a galera do mercado, primeiro, para ter referência, e, cara, quando o cara fizer uma live lá, tira as dúvidas com o cara, sabe? Tem uma galera que tá gerando conteúdo gratuito nesse momento, inclusive eu, sabe? Tipo, inclusive o Gustavo, inclusive a gente aqui na Métricas Prime. Tipo assim, e a galera não tenta conhecer, tipo, sabe? Ninguém aqui, ou ninguém no mercado que tá gerando conteúdo é tão grande assim, sim, que, poxa, não vou responder ali num comentário. Até porque isso tá medindo o interesse da galera. Então, assim... Sim, o algoritmo do Instagram ajuda. Eu costumo dizer que, tipo... a galera tá ali gerando conteúdo gratuito para você consumir, então consome direito, sabe? Porra, tenta interagir com o cara, tenta conhecer o cara, porque
quanto mais pessoas você conhecer, mais fácil fica esse processo de transição de carreira. Então, sei que a pandemia tá rolando agora, mas quando voltar os eventos presenciais, eles rolavam um meetup, tipo, que a galera se conhecia ali e você via a galera trocando de emprego, sabe? Nesse processo. Então, acho que networking é muito importante e rotina é muito Essa questão do importante. network é maravilhosa. Deixar um salve para dois amicíssimos meus aqui, o senhor Luiz Henrique Coelho e o senhor Cláudio de Coisa Rica Bonel. Foram dois amigos que eu fiz justamente indo palestrar no Meetup, que o Luiz tinha, chamado Analytics em Tudo. Eu entrei depois nesse Meetup junto. A gente largou esse Meetup, montou outro, que é o Meetup Menos X Mais Dados. Trouxemos o Bonel para palestrar. Pra você ter noção, o Meetup chegou aqui no Rio de Janeiro a ser tão grande que a gente fez dentro da Casa Firjan, ali em Botafogo, para 222 pessoas. Uma palestra do Bonel, uma palestra minha, tirando dúvida das pessoas, trocando ideia. Um salve pro De Coisa Rica Bonel e pelo Coelho ME, meus amigos. O Luiz, inclusive, tem curso de OKR no Prime e o Bonel vai fazer curso de Power BI pra gente, só isso. Bonel, se você estiver ouvindo, já tá fudido, que eu vou Paga o estar curso. aqui agora. Paga o curso. That's all, folks. Muito obrigado pela troca aqui com vocês hoje. Foi do cacete, foi muito bom, é bom entender. Acho que a experiência de vocês é o que tangibiliza para as pessoas que estão ouvindo essa questão da transição de carreira. Acho que a experiência é a forma como vocês falaram. Muito obrigado. Você que ouviu a gente até aqui, tá no Spotify, não esquece de dar 5 estrelinhas. Eu não sei o que o Spotify faz com isso, mas pra gente é bem interessante. A gente olha e fala assim, nossa, tem gente que gosta. Então pelo menos é uma métrica de vaidade nossa, foda-se. Dá Não, 5 que estrelas. perpetua próximos Que podcasts. perpetua Exatamente, próximos podcasts. exatamente. Você Se a gente entendeu não onde tiver- tirou isso. Se a gente não tiver com gente assistindo, a gente não É, faz mas, sentido gente, criar assim, mais isso conteúdo. aí, é isso aí. Então dá 5 estrelas pra Exatamente. perpetuar o podcast. Você Exatamente. aprendeu essa palavra ontem. Exatamente. E você que tá aqui no YouTube, deixa o comentário, se inscreve, ativa o sininho, dá like, que a gente vai continuar aqui nesse canal do Analytics Talks. E se você quiser dar sugestão de corte, fica à vontade também. Vai ajudar a gente a usar o Reels, TikTok e induzir mais gente a ouvir isto aqui, que hoje é o podcast Analytics mais antigo deste planeta. Exatamente. Desde 2015 no Spotify, quando ainda nem podia subir qualquer podcast, você tinha que mandar um release pro podcast, pro Spotify aprovar. Então, se liga que o conteúdo é brabo. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu, gente! Valeu!